Vamos falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência. Nós já sabemos que já tivemos várias outras vezes em que tentaram fazer a reforma da Previdência. Na época da Dilma, no segundo mandato dela ao final, não conseguiu. O Temer, durante todo o período que ele ficou no governo, também não conseguiu. E agora o Bolsonaro. As reformas existem há muitos anos, foram mudadas ao longo do tempo, e em todas as reformas, desde a década de 90, todas elas têm algo em comum. Quem pagou o pato foram os trabalhadores, tanto os trabalhadores do setor privado, como os trabalhadores do setor público. E os privilegiados, na verdade, nunca foram tirados sequer um centavo. Quando eu falo dos privilegiados, são aqueles que deixam de pagar a reforma a Previdência e que há muitos anos estão devedores, são sonegadores, são mal pagadores, são pilantras e que devem bilhões à Previdência. E querem que o seu João, a Dona Maria, o trabalhador rural, o servidor público, pague essa conta mais uma vez. É bom lembrar que em todas essas reformas que existiram, não se mexeu absolutamente nada com esses mal pagadores. O trabalhador, ele deposita como se fosse uma poupança durante anos e anos e anos. Ele coloca no cofrinho toda a sua parcela mensal da Previdência, enquanto esses pilantras não depositam nada. E depois ainda eles têm anistia, ou pagam em 20, 30 anos, ou seja, não vão pagar nunca. Então, não é ser contra a reforma. O problema é quem vai pagar a conta. E quem paga sempre são os trabalhadores. Nunca os bilionários, que devem como Bradesco, Itaú, grandes empreiteiras, grandes indústrias, que só levam as coisas boas e deixam os ossos para os trabalhadores. Então a reforma não é ser contra a reforma, é ser contra quem paga a conta. E a conta tem sido sempre debitada na conta dos trabalhadores. Pois bem, eu queria dizer algumas coisas aqui que são básicas de como a gente pode enfrentar mais uma vez essa luta contra essa retirada de direitos previdenciários da classe trabalhadora. São muitas, mas vamos elencar algumas. A primeira coisa é ir para a rua. Ulisses Guimarães já dizia que político só tem medo de quando o povo vai para a rua. Então não adianta ficar só no Facebook, só no Twitter, isso é muito bom. Hoje a luta se dá realmente nas redes digitais, mas não é suficiente. Então vamos lá. Primeira coisa, ir para a rua. Não tem como deter reforma previdenciária sem ir para a rua. E quando eu falo ir para a rua, é ir todo mundo. Parar esse país e fazer greve geral. Ok. Segundo, redes sociais, que eu acabei de falar. É importante e é um campo de guerra hoje fenomenal e que tem a importância devida porque todo mundo está nela. Então, o Facebook, por exemplo, Twitter, está todo mundo lá. Então, evidentemente, a pressão que se coloca e a consciência do que é a Previdência, o que é uma Previdência com capitalização, o que aconteceu no Chile, no México, isso é muito importante. E dizer quem que vai pagar a conta. Terceiro, pegar todos os deputados federais do seu estado, todos os senadores do seu estado, o governador, o prefeito, o vereador, pegar deputado estadual, pegar todo mundo e jogar eles na parede, literalmente. Ou seja, pressionar eles, já que eles não vão pagar a conta. Porque os atuais mandatários, principalmente senadores e deputados, para eles tirar a sua aposentadoria, eles terão o beneplácito de continuar no regime antigo e aposentar com apenas 30% de pedágio. Enquanto que os servidores públicos, por exemplo, não têm esse pedágio. É 65 anos e acabou, ponto. Então, o pedágio começa com 61 anos e só vai ser integral com 40 anos. E esses 40 anos não é exigido do político. E por que não é exigido? Para que exatamente
ele possa votar contra você e acabar com a sua aposentadoria. Então tem que reunir todos esses políticos, fazer reunião com eles e nesse momento exigir deles que votem contra a reforma previdenciária. Agora, tem outras possibilidades de luta, que é ir para Brasília, seria a quarta possibilidade. Todo mundo que puder vai para Brasília, para pressionar em Brasília nos grandes atos. E, evidentemente, o quinto é uma greve geral. Quando colocar em votação a reforma previdenciária, temos que parar esse país. E, por último, queria colocar que ninguém é contra a reforma. A reforma é importante? É. Primeiro, tem que saber que o sistema é superavitário e não deficitário. Ele só é deficitário se você, maldosamente e de má fé, colocar só contribuições patronais e contribuição da classe trabalhadora. Aí sim você vai perceber que há déficit. Mas não é assim que funciona. Tem mais de 8 contribuições. Quando você vai construir uma casa, quando você vai fazer qualquer coisa, você tem que pagar a previdência. Então, é como você que tem uma casa alugada, tem um emprego, e você quer dizer, tem os teus custos, e você faz o teu balanço dizendo que só tem o dinheiro do seu emprego e os custos. E esquece que você tem uma casa alugada, por exemplo, ou que você recebe um outro bico que você faça e que você não coloque na conta. Então isso é de má fé. O sistema é superavitário. Mas eu entendo, por exemplo, que até aumentar a contribuição para determinados valores para quem está acima do teto, eu concordo e acho que nesse aspecto não sou contra não. Agora, quando você pega os servidores, que a maioria ganha mal, a maioria, todo mundo acha que ganha bem, mas não é. Existe um 0,0001 que ganha acima do teto, né? Então esse tem que pagar mesmo, tem que pagar mais. Agora, de resto, você pegar a pessoa, por exemplo, que falta um mês para aposentar, 8, 9 meses, e jogar mais 10 anos de trabalho para ela, ou exigir que um pedreiro ou um indivíduo que carpe uma roça ficar até 65 anos, se ele vai morrer com menos de 65, isso é uma barbaridade. Então, temos que ir à luta e é possível vencer sim. Nós já vencemos várias vezes e vamos vencer novamente essa luta.